acaso tem dificuldade para pegar no sono às vezes, tem um sono muito fragmentado, acorda cansado, sente irritabilidade, cansaço no dia a dia? Então esse episódio provavelmente é para você. Aqui no Semoscast a gente tem falado muito sobre a apneia do sono, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto ainda mais delicado e potencialmente mais grave, que é a junção da apneia do sono com a insônia, a chamada comisa. E por isso a gente trouxe aqui hoje a doutora Janaína Pacheco, que é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Aline, pelo convite. Obrigada. E aí, o que a gente vai entender um pouquinho aqui hoje? Sobre como a junção dessas duas condições, que já são graves por si só, podem afetar a qualidade de vida, comprometer inclusive a longevidade, pode trazer risco de vida para o paciente e como funciona esse tratamento. E a doutora Janaína Pacheco vem falar com a gente por quê? Afinal, ela é médica neurologista, especialista em medicina do sono, neurologia clínica e tem ajudado muitos pacientes a superar os desafios com relação à comisa, à insônia, à ansiedade, outros distúrbios que vêm associados a esses problemas e vem contar pra gente um pouco de dicas práticas sobre como entender esse processo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline, obrigada. É um convite, assim, adorei o convite. E tô aqui super feliz para falar de um tema que eu adoro. Ah, não, com certeza. Eu falo que a gente vira evangelizador da qualidade do sono. Exatamente. Eu nem sou da área da saúde e já tô evangelizando, imagina vocês. Com certeza. Não, que legal. Então começa contando pra gente, que esse nome é um pouco diferente, né? Provavelmente muita gente nunca ouviu falar. Eu até pouquíssimo tempo não conhecia também. O que é a comisa e por que desse nome curioso? Bom, comisa é uma sigla em inglês, tá? É Comorbidity, Insomnia and Apnea. Então, é a coexistência. São os dois diagnósticos juntos de insônia e apneia numa mesma pessoinha. Então, lembrar que a apneia, provavelmente já foi falado em outros episódios aqui, mas a apneia é a obstrução aqui da via aérea durante o sono. Então, a gente tem um fechamento, um colabamento por relaxamento muscular ali na região da língua, e aí o paciente não respira, não chega ar até o pulmão, a oxigenação cai e ele desperta muitas e muitas vezes, né? Já a insônia já é uma dificuldade, ou para iniciar ou para manter esse sono durante um período de pelo menos 3 dias na semana por 3 meses seguidos. Então, eventualmente, nós vamos ter ali uma noite mais mal dormida por um excesso de trabalho, uma coisa que fica ruminando na sua cabeça. Mas para ser considerado insônia mesmo, a gente tem que ter esse período mais longo um pouquinho, de noites mal dormidas durante 3 vezes na semana por 3 meses. Por pelo menos 3 meses. Por pelo menos 3 meses. Sim. Então, a junção dos dois, pacientes que têm apneia e mais essa dificuldade para o inicial, para manter, a gente chama de comisa. E é complicado, né? Porque ele tá sofrendo, prejudicando o sono dele de 2 lados, né? Exatamente. Então, a gente tem a junção das duas coisas. E uma doença acaba piorando a outra. Então, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso, mas basicamente, né, a definição é essa. Entendi. E tem alguma diferença entre a pessoa que tem comisa e a pessoa que tem a apneia e a insônia? Ou se tem as duas coisas, já é comisa? Não, tem que ter as duas coisas, tá? Inicialmente, as pessoas, elas, isoladamente, o tratamento, cada um a gente vai seguir, por exemplo, para insônia, o tratamento que pode ser medicamentoso ou com não medicamento, que a gente vai conversar, e tem a parte da apneia, que tem vários tipos de tratamento atualmente. Mas a comisa é a junção. Em geral, as pessoas, elas vêm pesquisando, procurando no médico uma insatisfação, um cansaço muito grande. Então, tem uma noite, às vezes dorme 8, 9 horas, mas acorda ainda cansado, ou que acorda várias vezes e não consegue voltar a dormir, junto com um ronco que é chamado pelo parceiro. Então, fala, ai, tá roncando, eu tô escutando lá do outro quarto. Então, em geral, vem os sintomas, né? As queixas vêm dos dois lados, tanto do ronco quanto engasgos, quanto paradas respiratórias vistas pelo parceiro, quanto a questão de dificuldade para iniciar o sono e manter, e às vezes acordando e demorando mais de 40 minutos a dormir.
Então, esses sintomas são queixas normais que as pessoas vêm trazendo pensando nas duas doenças juntas. Entendo. Mas realmente, em questão de risco, a coriza ela é muito mais grave que a junção das duas do que as duas separadamente. Entendo. E existe alguma relação de ou estatística ou não estatística mesmo, de que uma doença leva a outra? Existe e como um que é esse processo? Qual que influencia em qual? Como Sim, que é? existe uma questão bidirecional. A gente fala que é um ciclo vicioso, tá? Então, em relação à insônia, a insônia em si, ela pode piorar a apneia. Você tá falando, nossa, mas como, né? Uma pessoa que acorda muitas vezes, várias vezes, ela tem uma privação de sono. Então, ou seja, era para você dormir ali 8 horas, mas porque você demorou para pegar no sono, às vezes acordou, demorou para voltar a dormir, você diminuiu para 6 horas. E aquilo vai se acumulando. A cada noite que você tenta ir dormir depois disso, você está mais cansado. Quanto maior o cansaço e a privação de sono, menos o tônus, a gente tem tônus muscular na região da via aérea. Então, mais relaxado fica e piora uma apneia já pré-existente. Então, a insônia piorando a apneia. Às vezes tem isso, quando a gente fala, eu só ronco quando eu tô muito cansado. Isso. Ou quando, por exemplo, eu tomo um vinhozinho e ronco mais. Nessas ou situações. um álcool. Por quê? Porque você tem essa redução do tônus muscular da região aqui da via aérea. Então, a insônia a longo prazo, ela causa pode isso também. Levar a apneia. Pode sim. Ela pode ir levando a essa redução do tônus. Numa pessoa que já tem apneia, a gente piora. Tá? Agora, o oposto também acontece. Então, um paciente com apneia, a gente fala que é juntar a fome com a vontade de comer. Então, o que a gente em geral observa? O paciente com apneia, ela acorda muitas e muitas vezes. Pensando na apneia no critério, a gente tem mais de 5 despertares por hora por causa da queda da saturação. Então, pensa uma pessoa que já tem uma predisposição à insônia, ela tem um limiar de despertar, às vezes, muito baixo, então ela acorda por qualquer coisa. E ainda vem uma bendita apneia, como a queda de saturação, para ir te acordando. Então, esses múltiplos despertares pela apneia, com certeza não favorece uma pessoa que já tem predisposição. Então, gente, é como se tivesse sempre alguém te cutucando. Você já tem dificuldade para dormir, tem sempre alguma coisa te incomodando e te acordando. Então, eu entendo assim, que a apneia não tratada pode levar a uma também insônia, ou seja, a coriza, e a insônia não tratada também pode levar a uma apneia ou piorar. Sim, né? O que mais a gente observa na literatura é a insônia como secundária. Então, a gente observa uma apneia maltratada ou subdiagnosticada, uma pessoa que foi, sim, simplesmente foi deixando pra lá. Aquela que ignora. E aí tá engasgando, mas eu não vou olhar, mas eu não vou tratar. É normal, gente, é normal acordar cansado, é normal ter dor de cabeça. É normal, e é normal roncar, é normal engasgar durante a noite. E vai deixando. E não é, né? E não é. É importante a gente falar, gente, não é. Definitivamente. Roncar não é normal. Aquele barulho que se faz para o ar passar no espaço apertadinho, que é o ronco, já está nos evidenciando que você está chegando um pouco ar pro seu pulmão. Tem um problema ali. Tem um problema ali. Sim. Tá? Ainda mais se a gente consegue escutar esse ronco lá do outro quarto. Aí piorou ainda mais. Eu já conversei com um rapaz que o vizinho escutava o ronco. Meu Deus do céu. E aí, quando ele começou a usar o CPAP, o vizinho veio falar que a vida, nossa, que maravilha. Minha vida melhorou. Então, em geral, é isso. São pessoas que diagnosticaram ou não diagnosticaram ou não procuraram o tratamento adequado. E aí, à medida que vai tendo as apneias, a gente vai aumentando o sistema de alerta. Então, o sistema nervoso entende que você está numa luta ou fuga. Ou seja, então a gente aumenta cortisol, aumenta adrenalina pelo número de despertares e a privação de sono que a apneia te causa. E isso num paciente que já tem predisposição genética, existem famílias inteiras que têm predisposição para insônia. Pessoas mais que têm um ambiente de vida, trabalho, cheio de metas, estresse. Isso é simplesmente a gente botar lenha na fogueira. Então, em geral, a gente vê um paciente com apneia maltratada ou não diagnosticada e que vem com uma insônia, assim, de secundária, e aí vai procurar pela insônia, não pela apneia. Pela apneia. Que às vezes vai dar mais importância, né? Não importância, né? Mas vai começar a querer saber a mais, ver né? que tem alguma coisa muito errada ali, né? Porque Exatamente. ele não vai conseguir dormir
a percepção do malefício no dia a dia vai ser muito maior, né? Porque ele vai ver que ele vai virar um zumbi, né? Exatamente. Aí ele fala, ai meu Deus, deixa eu procurar ajuda. Sim. É nessa hora. Não, com certeza. E você falando, eu até fiquei pensando que às vezes a pessoa, inconscientemente, ela vai até não querer dormir, porque é tão desconfortável dormir com apneia, por exemplo, não tratando, né? Isso. Que ela vai evitar dormir e com isso vai desenvolver insônia. Caos. E aí cria-se uma crença limitante. Ai, meu Deus, mais uma noite que eu não vou dormir, mais uma noite ansiedade. Que eu acordo engasgado, mais uma noite que eu vou acordar e não vou dormir de novo. Aí aquilo ali vai se complicando. Sim, e imagino eu que entra nesse conjunto de problemas aí um terceiro ou outros terceiros fatores, múltiplos fatores psicológicos, como, por exemplo, a ansiedade, né? Me conta um pouquinho como que entra esse mix aí da Comisa com questões de outros distúrbios, né? Porque ela vai gerar aquela ansiedade da noite que não vai ser boa. Então, o que acontece? Essas duas doenças, a gente acredita em alguns estudos que 40% dos pacientes têm as duas. E talvez não saibam. Então, é muito alto isso para a medicina. Então, qual que é o problema? As duas doenças já trazem impactos muito grandes no funcionamento do corpo. Então, as duas trazem privação de sono, reduz qualidade, fragmento, o paciente não consegue aprofundar muito no sono e não consegue todos os benefícios que ele poderia com o sono. E as duas juntas, pior ainda. Então, nós vamos ter, a princípio, uma dificuldade maior de entrar em fases do sono que são mais profundas, que é o N3 e o REM. Então, o paciente ele fica muito no superficial por causa da apneia e acorda muitas vezes, ou seja, na hora que ele consegue entrar na zona mais profunda, que é quando a gente tem a limpeza do cérebro, das toxinas que são produzidas ao longo do dia, que a longo prazo podem levar, por exemplo, a um Alzheimer ou outra demência. Problemas de memória. No REM, por exemplo, que a gente consegue consolidar essa memória, a gente faz o nosso processamento emocional. Eu brinco que é o momento da nossa autoterapia. Então, o REM ele é um momento em que a gente processa os nossos desafios, as nossas lutas internas. Então, naquele momento em que a gente junta todas as pecinhas do dia, os sentimentos que vieram depois, é um momento que a gente literalmente equilibra. É a faxina do dia. É a faxina junto com o botar os pingos nos is. Entendi, e reduzir a irritabilidade. E aquela conversa, por exemplo, que você teria no final da noite, que seria péssima, talvez no dia seguinte, com esse equilíbrio que se tem. Se você estiver dormindo bem, sem apneia, você conseguiria ter uma conversa ou lidar com aquele problema de uma forma muito melhor. Então, aí vem a questão do humor e do desempenho. Então, se a gente tem insônia mais apneia, a gente ainda fica muito menos tempo nessas fases do sono. Com certeza. Então, a gente iria explodir mais fácil, irritabilidade, impaciência, uma tristeza. E aí vem se somando com o tempo, que não vai resolvendo, e aí nós temos aí quadros depressivos, eu falei de ansiedade, mas tem piores ainda. Que é exatamente por isso, sabe? Com certeza. Às vezes a gente lida com uma situação lá de muito tempo que a gente vai arrastando e junto com problemas do dia a dia, a gente vai virando uma bola de neve e a gente não consegue lidar. Sim, você comentou das pessoas que às vezes vão chegar no consultório pela queixa da insônia, nem não tinha se atentado antes à apneia. Eu já vi casos de pacientes que chegaram a descobrir a apneia por problemas no relacionamento. Exatamente. Porque tava brigando, porque foi procurar terapia, aí falou, não, vamos pro psiquiatra tomar algum medicamento, porque você tá muito alterado. E aí foi descobrir que era problema de apneia. E isso melhorou, assim, relação conjugal melhorou por conta do tratamento da apneia. Isso é uma das coisas que mais acontece. Então, as pessoas procuram, às vezes, a gente, ainda mais eu como neurologista, as pessoas me procuram muito por questões mesmo de transtornos mentais, que são as alterações de humor de forma muito importante, que estão impactando na vida da pessoa. No desempenho no trabalho, no desempenho nas relações, as relações estão ruins, tá? Até a relação com ela mesma está muito ruim. Então, quando a gente vai investigar, você vê que aquela pessoa, ela tem uma noite de sono horrorosa, ela ronca demais, ela dorme pouquíssimo pelo excesso de trabalho, ou porque ela acorda muitas vezes e não consegue voltar a dormir.
E aí a gente tratando isso, a gente evitaria uma série de medicamentos e de tratamentos assim que são às vezes ruins, pesados para aquela pessoa. Com certeza, que poderiam ser resolvidos Melhorando o sono. Com atitudes às vezes aparentemente pequenas, né? Mas que melhorariam muito outras áreas, né? Isso. Você comentou do sono, que aí, assim, tem que ter um período X de sono profundo, que é o N3, né? Que você falou. Isso. E um período de sono REM. Isso. Quanto que é de horas por noite o ideal mínimo? Ó, a princípio é o seguinte, uma noite inteira a gente tem vários ciclos de sono. E esses ciclos são mais ou menos uns 90 minutos. Então é 1 hora e meia, mais ou menos, em alguns estudos falam até um pouquinho mais. E aí a gente, nessa 1 hora e meia, pensando num adulto normal, sem problema nenhum. Saudável, a gente tem 4 estágios. Então o N1 e o N2, que são os mais superficiais e que a maior parte da noite do ciclo, a princípio, é com eles mesmo. Mas é uma preparação. A gente entra na fase do sono e a gente vai devagar mudando a atividade cerebral e o nosso corpo, reduzindo frequência cardíaca, pressão, pra gente conseguir chegar nas estrelinhas da noite, que é o N3 e o REM. Então a gente tem o N1, N2, depois o N3, que é a fase de ondas muito profundas e lentas do cérebro. Eu falo que é a hora que a gente realmente tá meio dormindo, apagado. É a hora que a gente tem mais dificuldade para acordar. Então alguém fala assim, nossa, você não escutou aquela explosão que aconteceu? Não. Ou, por exemplo, nossa, eu tentei te acordar ontem, menino, você tava apagado. O que aconteceu? Provavelmente você tava numa fase sono. N3. E que é uma coisa boa. Maravilhosa. O N3, ele é muito importante. Ele é mais ou menos 15% da noite, tá? Então, a princípio, uns 50% é o N1 e o N2. 15% ou mais é o N3, que é a faxina do cérebro. A faxinona mesmo, para limpar aquelas impurezas. Sim, que eu imagino que as mães, coitada, devem ter uma dificuldade de chegar nessa profundidade de sono, porque minha mãe, assim, se eu respiro, ela já acordou, então é sinal que ela tá no sono. Ali foi até legal você falar isso, porque tem uma coisa muito bonita na natureza. Tem um estudo que fez uma avaliação das mães das puérperas, dos recém-nascidos, sabe? Essas mulheres têm capacidade de entrar no N3 mais rápido. Então, elas fazem muito pouco N1 e N2. Por quê? Porque não dá tempo. É uma defesa do organismo. É uma defesa, ali. Então é uma adaptação. Então, ela entra no N3 mais cedo do que quando ela não estava com aquele neném. Por quê? Para aproveitar aquela janela. Então, é quase uma seleção natural mesmo. A gente vai se adaptando por questões hormonais. Olha que lindo. Mas sim, coitada dessa mulher. Depois de um ano, ela ainda vai ter uma peleja ali muito grande com aquela criança, né? Ali por um bom tempinho. Mas tudo bem, né? Sim, a gente vai adaptando. Hoje a gente tem ajuda para essas mães também, para as crianças. Eu acho que falam, não, relaxa, isso passa. Não, a gente tem que procurar ajuda. Com certeza. Eu, como mãe, assim, eu procurei ajuda quando eu precisei. A gente tá no olho do furacão, às vezes a gente... Dificílimo. Sozinha a gente não muita consegue. Mudança, muita coisa ali, né? Mas e, pra finalizar, a gente tem a quarta fase, que é o REM, que é essa fase que eu brinco que é o trabalho. Enquanto eu descansei no N3, que meu cérebro estava bem apagado, agora o REM é um cérebro muito ativo. É o contrário do N3. Que é a terapia ali que você falou. Que é exatamente. Então legal. É o momento dos sonhos mais vívidos, que a gente lembra dos sonhos, tá? Que a gente consolida a memória de coisas que você viveu naquele dia ou de coisas antigas. Você processa os seus desafios, suas lutas internas. E a gente tem liberação de vários anticorpos, então o sistema imune nesse momento, vários hormônios, então de tireoide, testosterona, quando a gente fala às vezes de homens que procuram por baixa de testosterona, o principal foco é o sono, sabe? Que interessante. Então o REM, ele é muito completo, mas a gente também gasta um tempinho de mais ou menos 20-25% da nossa noite, então um quarto. Então, nesses ciclos de sono, a gente faz mais ou menos uns 6 ciclos durante a noite. E eles vão fazendo N1, N2, N3, REM, volta, repete tudo de novo. Então, a gente faz os 4 ciclos várias vezes. E o percentual deles vai mudando. Na primeira metade da noite, a gente fica mais no N1, no N2 e no N3, que é o descanso. Só um pouquinho de REM. E à medida que a gente vai descansando, essa proporção vai mudando. Então, o N1 e o N2 ainda ficam
a 50%, metade do ciclo, porque a gente demora mesmo para preparar, mas aí o N3 reduz, porque a gente já descansou, e aí vem muito trabalho para fazer. Então o REM vem bem maior, sabe? E aí a gente já gasta mais tempo no final da noite para sonhar, para processar todas as informações da memória e fazer toda aquela procedimento. E por isso, se a noite é curta, eu só vou ter aquele começo. Exatamente. Eu não vou ter o final da parte do REM. É REM. isso mesmo. Então a gente vai perder muito REM, que é o momento de processamento para nossa irritabilidade, impaciência, para memorização. Então, às vezes, muitas das queixas hoje de desatenção, eu tenho TDAH, eu tenho isso, é por realmente falta de sono. Sim. Ou sono de baixa qualidade. Exatamente. Também. Porque Também. às vezes tem outro lado também, que às vezes a pessoa dorme muitas horas, mas ela não tá dormindo direito, né? Tem isso que é o também. caso até da apneia, né? Porque a apneia a pessoa pode dormir muitas horas, né? Exatamente. E acordar cansada, e isso é um indício de apneia. É um Pode indício. ser, né? Pode ser. Hoje a insônia a gente classifica como dificuldade, não é só de manter, mas a sensação de sono insuficiente. Que é a sensação de que você dormiu e não descansou. Então, quando a gente tem esse cansaço acumulado durante o dia, a sensação de que você acordou e ainda está cansado, isso é um dos indícios de que você tem algum distúrbio de sono, que seja insônia, que seja apneia, que seja um movimento periódico de pernas, que são alguns distúrbios de movimento à noite. Então, tem uma gama de doenças que pode ser, e a principal, a campeã número 1 é a apneia. Apneia.